Nessa semana, Erasmo Esteves, que gerações conheceram como Erasmo Carlos ou o Tremendão, morreu aos 81 anos. O carioca fez da música seu caminho com e sem o parceiro e irmão, camarada Roberto Carlos. Para falar sobre essa perda e a importância de Erasmo Carlos ou o Eterno Tremendão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Paulo César de Araújo, que é escritor e jornalista. Olá, Paulo César de Araújo, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo. Olá, Cosmo, olá, Ana Rosa, um prazer falar com vocês, com os telespectadores da Brasil TVT, enfim, não há perda, mais uma recente, né, da música brasileira, quer dizer, parece que chegamos naquele período, né, período das despedidas, do palco e da vida, né, o Nascimento fez a sua despedida do palco, recentemente também, enfim, mas é isso, é o ciclo natural, estamos aí acompanhando isso também. É verdade. Paulo César, vamos falar então da trajetória, do legado do Erasmo Carlos, tão importante, né, para a nossa cultura, de gerações que transbordou e ultrapassou, que vinha sendo lembrado, e essa perda aí nesta semana, aliás, como você me falou, a cultura e a música brasileira tem sofrido umas perdas recentemente. Enfim, eu queria que trouxesse para a gente aí esse legado do Erasmo para a nossa música, para a nossa cultura de forma geral. Perfeito, Cosmo. Eu acho que o Erasmo fica na história da música brasileira, né? Num lugar muito especial, num lugar grandioso, porque ele se destacou na nossa música em duas dimensões, né? O que não é muito comum, mas ele ocupou assim esse lugar em duas dimensões. Primeiro, como um intérprete, uma figura do rock, né? Um dos criadores do rock com uma linguagem brasileira, nacional, porque antes de Erasmo, alguns cantores já vinham gravando rock, mas eram simplesmente versões de música americana sem criar uma linguagem pop nacional. O Erasmo contribuiu para criar aí essa linguagem do pop nacional. Isso antes de Rita Lee, antes de Raul Seixas, antes de Renato Russo, de todo esse rock nacional que nós conhecemos. Então ele foi um pioneiro. Nesse sentido, ele é um dos pais do rock brasileiro. Ele traduziu aquilo que foi criado na música americana para uma linguagem brasileira. Então ele teve essa importância nos anos 60, como um ícone da Jovem Guarda, como você lembrou aí, com o título, né, de O Tremendão, e rock, lembrando que no Brasil, no mundo, não era só música, era também comportamento, atitude, e Erasmo representou isso, nesse sentido, questionando tabus, valores tradicionais daquela sociedade brasileira católica, conservadora, da época, né? Enfim, então ele já tem essa importância como uma figura do rock, mas que não ficou só no rock, nem só nos anos 60, porque nos anos 70 ele vai também ter uma postura progressista, por exemplo, abraçando a causa da ecologia, que era um tema, na época, né, um tema de vanguarda, que no Brasil ainda não sensibilizava muita gente, mas ele vai gravar canções, por exemplo, como Panorama Ecológico, enfim, outras canções que ele fez em parceria com o Roberto, destacando essa temática que, na época, eu digo, era vanguarda no mundo. Nos anos 80, ele vai abrir a década de 80, também sinalizando outra postura muito progressista, debatendo a questão do gênero, né, em parceria com a então esposa dele, Narinha. Ele vai fazer um disco inteiro chamado Mulher, uma canção Mulher, que ele compôs com a esposa, canção que, de certa forma, antecipa essas questões também, né, do debate sobre a questão da mulher na sociedade brasileira. Então você vê que é um artista que ele está sempre antenado, assim, com pautas bem progressistas. Nos anos 80, em 84, ele vai estar lá na campanha das diretas. Ele nunca militou politicamente, mas ele, naquele momento específico, ele está lá com a multidão na praça pública pedindo queremos diretas, queremos eleger o presidente do Brasil. Então, por si só, esse lugar de Erasmo como intérprete, figura do rock nacional, abraçando causas progressistas, já teria um lugar na história. Mas, além disso, ele ocupa uma outra dimensão importante, que por si só já garantiria também a sua parceria com Roberto Carlos nas músicas que ele compôs para ele próprio e para o Roberto gravar. Essa dupla, Roberto e Erasmo, quase uma grife na música brasileira. Só isso já deixaria Erasmo num lugar especial na música brasileira, porque ele compôs com Roberto canções que são hoje clássico, que estão no imaginário coletivo nacional, canções que já duram 50, 40, 30 anos, que o povo brasileiro escuta pelo menos desde 1965, 64, e tocam até hoje, as pessoas conhecem. Só essa produção dele com o Roberto, as canções que ele fez, e aí são vários clássicos, detalhes, Quero que vá tudo para o inferno, Debaixo do caracol de seus cabelos, Emoções, enfim, clássicos, já daria para Erasmo um lugar especial na história. Então eu digo que ele ocupa essas duas dimensões, como intérprete, um dos criadores do rock, uma figura de vanguarda nesse campo da música,
e também como compositor na dupla com Roberto Carlos. Você fez um panorama bastante importante do Erasmo, e essa atualização que ele foi fazendo com o tempo, né? Ele foi se Sim. colocando como um artista do seu tempo, não ficou no período da Jovem Guarda, ele foi se atualizando com o processo da música popular brasileira, foi também se atualizando. Agora, essa dupla, Erasmo e Roberto, eu queria. Você é biógrafo da vida de Roberto Carlos, tem 2 livros sobre o assunto. Queria entender qual foi a relevância e a importância de Erasmo para Roberto e o que vai ser da carreira de Roberto sem Erasmo agora. Perfeito. Não, o Erasmo foi o parceiro de Roberto Carlos, uma parceria que ia completar agora, em 2023, 60 anos, porque eles começaram a compor em 1950, eles se conheceram em 58 e passaram a compor em 63, quer dizer, foram 5 anos só de amizade ali, né? Então, é uma parceria que já nasceu com uma amizade consolidada. Então, quando a parceria começa em 63, e não parou mais, quer dizer, ele foi o grande parceiro de Roberto, então foi uns 60 anos aí de uma parceria, né? Certamente a parceria da música brasileira de maior sucesso popular, sem dúvida, né? Como eu falei, deixou um legado de clássicos da música brasileira. Então, nesse sentido, foi uma parceria única, singular, pela durabilidade, pela quantidade de sucesso de clássicos, né? Então, o Roberto teve como o Erasmo seu único parceiro. Ele fez uma outra música com outro compositor, mas a sua obra toda foi construída com o Roberto. E era uma parceria que funcionava mais ou menos assim, quer dizer, quando o Erasmo ia gravar os discos dele, né, os temas eram de Erasmo, as canções, a melodia. Ele falava, eu quero falar desse assunto. Então, ele sentava com o Roberto para compor os temas de acordo com o tema que ele queria gravar no disco dele. Quando era um disco do Roberto, o Erasmo sentava com o Roberto já trazia mais ou menos quais eram os temas que ele queria. Nos anos 70 já eram temas mais românticos, tal, né? Os dois sentavam, o Roberto já vinha mais ou menos com a melodia, o Erasmo contribuía com a letra, um trecho ou outro. Então, a parceria funcionou muito bem, assim, nenhum queria interferir no tema do outro. O Erasmo até contava, se ele quisesse matar o personagem no final da música, às vezes o Roberto falava, pô, não mata o cara não. Não, mas eu quero que ele morra no final. O Roberto contribuía para matar o cara no final da música, porque o disco era do Erasmo, o Erasmo que ia gravar. E quando era do Roberto, assim. Então funcionou muito bem, um respeitando a vontade do outro, as características do outro, né? O Erasmo sempre fazendo um rock, porque ele nunca deixou de ser roqueiro, porque ele foi formado pelo rock. Isso é uma coisa importante também, né? Que as pessoas perguntam, mas por que o Roberto, que era o rei da Jovem Guarda, depois foi romântico? Porque o Roberto já estava na música quando surgiu o rock, ele já era um cantor lá em Cachoeira de Itapemirim, ele foi formado pelo bolero, pelo samba-canção, ele passou pelo rock, o rock o influenciou, foi um elemento a mais, mas ele não era um roqueiro de formação. O Erasmo, sim. O Erasmo acordou para a música, ele próprio disse, no dia em que ele ouviu numa casa, passando numa rua ali na Tijuca, Bill Haley e seus Cometas cantando Rock and Roll the Clock. Ali ele foi fisgado, aquilo marcou ele profundamente. Então ele começou como roqueiro e foi até o fim com essa formação. Então, nesse sentido, foi uma parceria que funcionou muito bem, cada um respeitando as suas características, as suas individualidades. E o Roberto agora vai ter que se acostumar com essa nova realidade, né? Eu acredito que nesses últimos anos também, como o Roberto já tem produzido muito menos, de certa forma a parceria não estava com a mesma força que estava antes. Então, o próprio tempo já foi acomodando isso, né? O Roberto já não lança mais um disco todo final de ano, como ele lançava. Então, eles se encontravam para compor de vez em quando. Eu acredito que o Roberto vai fazer isso agora sozinho, né? Não creio que ele vai reiniciar uma parceria com outro artista, até porque uma ou outra música ele sempre compôs só. Ele até, aquelas músicas que ele fez para a viúva, né? Para a esposa dele que faleceu, quando ele se tornou viúvo, essas músicas ele fez sempre sozinho, que ele dizia que eram temas muito pessoais, né, para a esposa dele falecida. Então, ele não fazia com Erasmo. Então, ele já vinha mais ou menos compondo uma ou outra música sozinho. Mas como parceiro mesmo, ele teve foi o Erasmo Carlos.
E, Paulo, a gente falou um pouco dessa trajetória de Erasmo, que foi se atualizando com o tempo. Ele fez feats, né, que a juventude fala agora, são os feats, né, com diversos artistas muito mais jovens que ele. Eu me lembro agora de Marisa Monte, por exemplo, que Erasmo fez algumas parcerias. Então, era um artista também que circulava muito em diversas áreas, né? Não, você diz, ele foi... Por favor. Não, é perfeito. Não, você fez essa observação aí. Além de estar antenado com os temas modernos, né? Nesse sentido, ele estava atento às mudanças na sociedade. Ele próprio falou, ele era um garoto de formação ali do subúrbio do Rio de Janeiro, então ele cresceu com aquela cultura machista, e ele expressa isso em várias músicas no tempo da Jovem Guarda, né? O próprio Tremendão, essa figura do homem e tal. Mas ele foi percebendo as mudanças, ele ficava atento aos sinais, né? Ele foi percebendo até chegar a fazer um disco como aquele lá, uma música mulher. Ele foi percebendo. Então, era um artista antenado com o seu tempo, com as mudanças. Isso que você observou. E como ele tinha uma linguagem sempre moderna do pop, ele facilmente se relacionava com os novos artistas, com novas gerações. E isso aconteceu. Eu lembro quando surgiu o Rock Brasil, o Léo Jaime falou, é nosso ídolo, uma referência para nós todos, o pessoal do Rock Brasil nos anos 80. Ali já teve algumas aproximações com o Rock Brasil, e ele prosseguiu isso com as novas gerações que foram surgindo, como você citou aí, Marisa Monte, né? Compôs com Marisa Monte, e outros artistas do cenário jovem, porque era um artista sempre antenado. E também um artista muito querido de todo mundo, né? Uma pessoa assim... A Rita Lee até criou aquela expressão, né? Era o gigante gentil, né? Para o Erasmo, né? Que era uma pessoa assim, muito querida. Quem teve a oportunidade de conhecer Erasmo, eu fiz algumas entrevistas com ele, e sempre me chamou a atenção, né? Uma pessoa que você gostava dele facilmente, para além do artista, né, que você já conhecia, num contato pessoal, era sempre uma pessoa realmente encantadora. É isso, então a gente deixa aqui a nossa homenagem a Erasmo, com essa conversa que a gente teve com o Paulo César de Araújo, que é Perfeito. Escritor e jornalista. Paulo, muitíssimo obrigada por dividir essas histórias com a gente. Eu que agradeço. Eu só queria acrescentar que você falou que eu fiz 2 livros sobre o Roberto, só queria acrescentar que eu acabei de lançar o 3º, que aqui não para, viu? Aqui a produção não para. Então, por favor, já pode falar dele, então. Claro, não, porque eu tinha lançado o Roberto Carlos em Detalhes, lá em 2006, que acabou tendo aquele processo todo, foi proibido. Aí, em 2014, eu lancei O Réu e o Rei, né? Contando a história do Roberto Carlos em Detalhes. E agora, aí, nessa virada de ano, aí, eu lancei o livro Roberto Carlos Outra Vez, volume 1. É uma nova biografia do Roberto, ampliada, né, porque eu tive acesso a novos documentos, a novas fontes. Enfim, então eu ampliei essa história. Outro livro está fora de circulação, Roberto Carlos em Detalhes, e lancei o Roberto Carlos Outra Vez, volume 1. E o volume 2 será lançado no outro ano. E esse volume 1 vai do nascimento do Roberto até o ano de 1970, quando ele lança a música Jesus Cristo. Então, esse é o 3º e definitivo livro sobre Roberto Carlos. Se eu não me engano, você faz a trajetória pelas composições e pelas músicas do Roberto. Pelas canções, isso. Exatamente. Cada capítulo do livro é uma música, né? Então, eu começo lá com a canção e vai até a música Jesus Cristo, que é a música de 70. Eu vou contando a história dele através das canções, né? Porque é uma obra muito marcadamente pessoal, biográfica. Então, deu para fazer essa história pelas músicas. Perfeito, então. Então, conversamos com Paulo César de Araújo, Obrigado. Que é escritor e jornalista. Muitíssimo obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Obrigado, foi um prazer.